Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos fiéis, nós celebramos ainda a 8ª do Natal do Senhor. Essa Santa Missa como que engloba 3 festividades. Primeiro a 8ª do Natal, depois o mistério da circuncisão de Nosso Senhor, é o Evangelho que escutamos. Em várias partes da liturgia de hoje, a referência também à maternidade divina, a maternidade de Nossa Senhora. Hoje, no calendário novo, é a festa de Nossa Senhora, Mãe de Deus. De maneira muito providencial, nós escutamos essa exortação de São Paulo apóstolo a vivermos na esperança dos bens eternos, a renunciarmos à impiedade, à mundanidade, os desejos mundanos e a vivermos nesse mundo de maneira sóbria, justa, piedosa, aguardando a bem-aventurança eterna. Como é o último dia do ano civil, é muito propício para nós fazermos um grande exame de consciência no dia de hoje. Ordenar a nossa vida, amados irmãos, para as coisas do céu, para as virtudes, voltar a nossa vida para Deus, deixar o pecado, deixar os desejos mundanos e começar a progredir verdadeiramente na nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, é preciso, examinando a nossa consciência, descobrir qual é o nosso defeito dominante, nosso pecado dominante. Não vou chamar de pecado de estimação, porque um bicho de estimação é alguma coisa que as pessoas gostam, tratam bem. Não podemos chamar pecado de estimação, mas um pecado dominante. Talvez durante todo esse ano as confissões foram as mesmas, os mesmos pecados, as mesmas misérias. E é esse pecado que eu devo durante esse ano que já vai entrar, que eu devo combater. Me esforçar verdadeiramente de vencer a minha paixão dominante, o meu pecado dominante. Certa vez, a irmã de Santo Tomás de Aquino, o maior dos doutores entre os santos e o mais santo entre os doutores, um dia sua irmã perguntou o que era necessário para se tornar santo, o que é necessário para alcançar a santidade. E o grande doutor Angélico respondeu simplesmente: basta querer. E ela, que esperava uma grande resposta teológica, afinal de contas, seu irmão era um grande sábio, não ficou contente com aquela resposta, ainda insistiu, e ele novamente respondeu: para ser santo é necessário querer. Ter uma vontade firme em mudar de vida, em deixar o pecado e viver para Deus nosso Senhor. Porque, amados irmãos, Deus não força a nossa vontade. Se nós não temos um firme propósito, verdadeiro, sincero, de deixar a nossa malícia, o nosso pecado, nós nunca iremos nos converter verdadeiramente. É o primeiro passo da conversão e do caminho de santificação, é o querer deixar o pecado, é o querer ser santo, fazer de verdade um firme propósito, porque, amados irmãos, a cada dia que passa, mais nos aproximamos da eternidade.
Nós celebramos um novo ano. Nós, durante esse ano, celebramos o nosso aniversário. E um católico deveria contar ao contrário. Não contar assim, é mais um ano, mas é menos um ano. Porque mais estamos se aproximando da eternidade, do nosso fim, da nossa morte, e mais nos aproximando do nosso juízo e do nosso fim eterno. Nós fomos criados para Deus, por Deus e para Ele. A finalidade da nossa vida, amados irmãos, aqui na terra, é servir a nosso Senhor, é conhecer nosso Senhor, é amar nosso Senhor e assim salvar a nossa alma. Essa é a nossa finalidade. Se a nossa vida não está ordenada para a glória de Deus, amados irmãos, a nossa vida é inútil. Estamos perdendo tempo aqui na terra. Como um relógio que não serve mais para dar a hora, ele que tem a finalidade de dar a hora, só serve para ser jogado fora. Ou um carro que não funciona mais, o seu motor não serve mais para nada. Assim o homem, se não está ordenado para Deus, para servir, amar e conhecer a Deus, nosso Senhor, aqui na terra, a sua vida não serve para nada. A sua vida é inútil. E nós corremos o grande risco de estarmos dentro da igreja, nas associações, frequentando os sacramentos e ter a nossa vida ordenada não para Deus, mas para o mundo ou para os nossos próprios prazeres e caprichos. É importante, amados irmãos, criarmos uma vida verdadeiramente interior, uma vida de intimidade com Deus, nosso Senhor, uma vida de oração. Porque a minha vida espiritual não pode se resumir apenas à missa do domingo, jamais. O católico que resume a sua vida espiritual somente à Santa Missa Dominical, ele já está morrendo espiritualmente. Se ele não reza, se ele não medita, se ele não pensa em Deus, se ele não oferece a Deus o seu dia, as suas obras, se ele não agradece a Deus no momento da refeição, se ele não se recorda de Deus nosso Senhor, ele está caminhando para a sua perdição. Ele está caminhando a passos largos para tornar a sua vida inútil aqui na terra e perder a sua alma. É o único bem necessário, amados irmãos, é a salvação da nossa alma. É buscarmos verdadeiramente viver para Deus, nosso Senhor, fazendo a sua santa vontade. Então, de verdade, buscar uma vida interior, de oração, séria, disciplinada, constante, se esforçar de ter uma vida diária de oração, que seja 10, 15 minutos, mas que se reze todos os dias, que não se esqueça do momento sagrado de entrar em comunhão com Deus por meio da oração, com disciplina. Aquele horário sagrado é o meu horário de oração. Não rezar naquele momento que eu dispus a rezar somente por um motivo grave, que exija a caridade, mas depois buscar um horário para se rezar. É necessária essa disciplina, amados irmãos, para começarmos a termos uma vida verdadeiramente espiritual. Rezar, mesmo com preguiça, mesmo sem fervor, mesmo sem vontade, é preciso forçar a nossa vontade para começar a ter uma vida interior. Quantas vezes nós começamos a vida espiritual com tanto fervor, com tanto amor a Deus, e vamos esfriando. É bem verdade também que nós não devemos guiar a nossa vida espiritual pelos sentimentos, pelo sentimentalismo, jamais. Os sentimentos são como palhas ao vento. Nós devemos, com o uso da nossa razão, com a nossa consciência reta e com o firme propósito de agradar a Deus, rezar. Muito agrada a nosso Senhor quando nós rezamos sem vontade,
Certa vez, Santa Teresa d'Ávila passava por uma grande secura espiritual, não conseguia rezar, não tinha prazer para as coisas espirituais. E chegado a sua hora de adoração ao Santíssimo, ela ficou ali na capela, com vontade de sair correndo daquela capela, mas diante do Santíssimo Sacramento ela começou a contar todos os ladrilhos daquela capela, um por um, até terminar a sua hora de adoração. E certo dia ela perguntou a Nosso Senhor quando foi que ela mais agradou a Nosso Senhor. E ele disse: foi quando adorastes, estava na capela sem querer, mas mesmo assim perseverastes na minha presença. Imagine, amados irmãos, uma mãe que sempre dá um chocolate para o filho, porque sabe que o filho, em retribuição daquele chocolate, ele dá um beijo no rosto da mãe, em agradecimento. Isso causa muita alegria ao coração da mãe, daquela mãe. Agora imagine um filho beijar o rosto da mãe sem receber nada em troca, sem receber o chocolate. É isso quando nós rezamos. O chocolate muitas vezes é o fervor que Deus nos dá para que nós busquemos, o amemos. Mas muitas vezes Deus tira também esse fervor para purificar o nosso amor, porque muitas vezes buscamos a Deus por causa desses sentimentos, dessas consolações, e Deus quer que nós o amemos gratuitamente. E muito alegra o coração de Deus que nós, sem fervor, sem vontade, nós mesmo assim perseveremos na sua presença, no seu amor, na nossa vida interior, na nossa vida de comunhão com Ele. É preciso pedir a Deus, nosso Senhor, nesse novo ano que se inicia, a graça de um puro amor, de amar a Deus com todo desinteresse, sem receber nada em troca. Amar a Deus porque Ele merece ser amado, porque Ele é o sumo bem da nossa alma, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele é o nosso Salvador. Então, ter vida interior, oração pessoal, ter vida sacramental, sobretudo assistir com devoção à Santa Missa, talvez buscar uma maior generosidade. Se eu venho só à missa no domingo, vou me esforçar, se é possível, a vir à Santa Missa durante a semana. Eu vou me esforçar de fazer mais visitas ao Santíssimo Sacramento. Eu vou me esforçar de fazer mais comunhões espirituais durante o meu dia. A confissão frequente, amados irmãos. Não uma confissão simplesmente para comungar na Santa Missa do domingo e depois levar uma vida de pecado novamente, não. A confissão para a nossa verdadeira conversão. A confissão para retomar o caminho da santidade. A confissão com uma verdadeira contrição do nosso coração e um desejo firme, um propósito firme de não mais pecar. Um desejo de não pecar mais nem venialmente, de não ofender mais a Deus, nosso Senhor. Uma confissão verdadeiramente contrita que nos leve à mudança de vida. As penitências, as mortificações, aceitar as contrariedades da vida, os sofrimentos, as perdas da nossa vida, as enfermidades, as dificuldades financeiras, de saúde, oferecer tudo a nosso Senhor, as injúrias, as perseguições, as calúnias, todos os sofrimentos. Se esforçar, amados irmãos, em todos os dias fazer um exame de consciência. É um conselho dos santos, dos mestres da vida interior. Na oração da noite, fazermos um breve exame de consciência. Um exame de consciência daquele dia. O que foi que eu ofendi a Deus nesse dia? E eu vou examinar minha consciência e vou pedir a Deus perdão dos meus pecados cometidos naquele dia. Essa prática muito ajuda na nossa confissão frequente, na nossa confissão mensal. Esforçarmos de ler algum livro espiritual durante esse ano, sobretudo a Sagrada Escritura, ou algum dos clássicos da vida espiritual, a Filoteia de São Francisco de Sales,
a imitação de Cristo, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, as práticas de amor a Jesus Cristo, um livro de piedade, um livro espiritual que eu vou me esforçar durante esse ano para ler. A leitura, amados irmãos, também purifica a nossa mente. A boa leitura, os bons livros, sobretudo os livros espirituais, nos ajudam a purificar a nossa mente das imagens, das leituras ruins que já fizemos, das coisas ruins que nós vimos. E vamos purificando assim a nossa mente e ordenando a nossa mente para Deus. De tempos em tempos, amados irmãos, buscar fazer um dia de recolhimento. Geralmente aqui na paróquia fazemos o recolhimento durante o carnaval. Mas talvez na nossa casa um dia, ao menos um dia no ano, eu vou tirar para fazer silêncio, para meditar, para rezar, para fazer um exame de consciência de toda a minha vida, para pedir o fervor a Deus, o amor a Deus e pedir o amor ao próximo. Devemos, amados irmãos, buscar na nossa vida cotidiana a perfeição nos nossos deveres de Estado. Os senhores como pais, como mãe, se esforçar nesse dever de educar os filhos para o céu, de dar bom exemplo, de dar bom conselho, de rezar pelos filhos, de orientar os filhos nos caminhos de Deus, nosso Senhor. No nosso trabalho, no nosso estudo, ser pontual, ser honesto no nosso trabalho, se corrigir de qualquer falta que eu possa ter cometido. Se eu defraudei alguém, eu devo devolver, restituir o que eu roubei, o que eu defraudei. Buscar a perfeição em tudo aquilo que nós fazemos. Porque às vezes, amados irmãos, pensamos que a santidade é algo extraordinário, é ter dons, fazer milagres. Em nada disso consiste a santidade. A santidade consiste em amar a Deus, nosso Senhor, e fazer a sua vontade. Ordenar a nossa vida. Configurar a nossa vida com a vida de nosso Senhor. Com os seus ensinamentos. Com a sua doutrina. Com a sua lei. Esforçar durante esse ano de deixar o mundo e viver mais para Deus. Esforçar de vencer os pecados que eu tenho carregado comigo, que eu não tenho feito o verdadeiro esforço de vencê-los, tomar vergonha na cara e me esforçar de ser um bom cristão, de ser um bom católico nesse ano que vai se iniciar. Porque talvez, amados irmãos, seja o último ano da nossa vida, nós não sabemos. E o que está em jogo é a nossa salvação eterna, a salvação da nossa alma, a nossa vida eterna. Se vamos ser verdadeiramente felizes, eternamente felizes com Deus no céu, ou eternamente condenados no inferno a sofrer, primeiramente a sofrer por não possuir a Deus nosso Senhor. Feliz o católico que entendeu que o céu começa aqui na terra, pela vida da graça, de viver na graça de Deus, de viver uma vida de união com Deus, pelos sacramentos, pela graça de Deus, de viver pela vida de oração unido a Deus constantemente. Feliz o católico que entendeu que o céu começa aqui. Que o céu começa aqui na Igreja Católica, nos seus sacramentos, na sua doutrina, nos ensinamentos de nosso Senhor, a qual nós verdadeiramente conservamos e transmitimos na nossa Santa Igreja Católica. Peçamos, amados irmãos, a Santíssima Virgem, que é a Mãe de Deus e a nossa Mãe, que nos ajude a buscarmos verdadeiramente as coisas do céu, a sobriedade, a piedade, a devoção, o amor a Deus, a castidade, a pureza, o serviço a Deus, a generosidade em servir mais a nosso Senhor, em pensar mais em nosso Senhor durante este ano que vai se iniciar, a viver mais para Ele, a viver mais unido a nosso Senhor, pela graça e pela oração. O título de Nossa Senhora Mãe de Deus, ou melhor, o privilégio de Nossa Senhora Mãe de Deus, amados irmãos, é o principal privilégio da Santíssima Virgem. É porque ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus, é por causa disso que ela foi feita imaculada, toda pura e toda bela. É porque ela foi escolhida para ser Mãe de Deus que ela é a corredentora,
que ela foi assunta aos céus, que ela é sempre virgem, que ela é o tesouro da graça de Deus, a tesoureira das graças de Deus, o canal da graça de Deus. Nenhum santo foi, nem será mãe de Deus, a não ser a simples Virgem Maria de Nazaré. Ela assumiu essa missão, ela foi fiel a essa missão e também, ao se tornar a mãe de nosso Senhor, ao dizer sim ao anjo Gabriel, ao dizer sim ao Pai eterno, ela também assumia a missão de ser a nossa mãe. Porque no mistério da encarnação ela se tornou a mãe da cabeça da igreja, então ali também ela se tornava mãe de toda a igreja. E no altar da cruz se confirmou essa maternidade sobre nós. Quando nosso Senhor entregou São João, entregou a igreja, entregou os cristãos à Santíssima Virgem como filhos, e entregou a Santíssima Virgem a nós como mãe. Então, amados irmãos, quanto mais próximos nós formos do coração dessa mãe bondosa, mais ela vai nos ensinar a amar a Deus, mais ela vai nos ensinar a sermos puros de coração, mais ela vai nos ensinar a agradarmos a Deus nosso Senhor, a fazermos a sua vontade. Porque ela é a seta que nos aponta a Deus. Fazei tudo aquilo que Ele vos mandar. Fazei em tudo e sempre a santa vontade do meu Filho. Se nos aproximarmos de Nossa Senhora, se formos verdadeiramente devotos de Nossa Senhora, nossa boa mãe, amados irmãos, certamente, a exemplo dos santos, nós alcançaremos a santidade de vida. Porque todos os santos nutriram uma verdadeira devoção para com a Santíssima Virgem. Então busquemos nesse ano também sermos mais devotos de Nossa Senhora, de sermos bons filhos, não filhos que crucificam a nosso Senhor, ao Divino Filho de Maria, pelo pecado, mas filhos que consolam pelo esforço, pela ascese, pela busca de uma verdadeira conversão, consolam o coração de nosso Senhor e o coração de Nossa Senhora. E para terminar, caríssimos irmãos, busquemos também nesse novo ano termos uma maior amizade e intimidade com o nosso anjo da guarda, tantas vezes esquecidos por nós. O anjo da guarda é uma arma, um auxílio que Deus nos deu para alcançarmos a vida eterna, para vencermos, para triunfarmos sobre o mundo, sobre o demônio e sobre a carne. Peçamos com constância a sua ajuda, a sua luz, sobretudo nos momentos de tentação, peçamos que nos ajude a lutar para nunca ofendermos a Deus e para fazermos sempre a sua santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.